Olá, meus irmãos, que alegria estar junto com vocês novamente. Essas devocionais são muito importantes, tanto para nós que nos dirigimos a vocês, Igreja Batista Central de Campinas e amigos, tanto também para os que estão ouvindo, né? Temos recebido muito retorno de vocês falando sobre a importância dessas devocionais. Hoje eu quero falar sobre a humilhação, tempo de humilhação. Tempo difícil que nós estamos passando, é um tempo de humilhação, de nós nos humilharmos diante de Deus. Eu me lembro do texto de 1 Pedro capítulo 5, que diz que Deus resiste aos soberbos, mas Deus concede graça aos humildes, aqueles que se humilham diante dele. Portanto, diz o texto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, os exalte. Lancem sobre ele, sobre Deus, todas as suas ansiedades, porque ele tem cuidado de vocês. Me lembro do texto de Isaías 37, que fala sobre o rei Ezequias. Quando ele recebeu aquela notícia de que o rei Senaqueribe havia chegado e invadido ali o reino, né, de Judá, cercado a cidade de Jerusalém, diz o texto que o rei Ezequias, ele tirou as suas vestes, ele se humilhou diante de Deus, e se vestiu de panos de sacos. Diz a Bíblia em Isaías 37, versículo 3, assim diz Ezequias, este é um dia de angústia, um dia de castigo, de disciplina do Senhor, um dia de vergonha. Como se costuma dizer, chegou a hora da criança nascer, mas a mãe não tem forças para dar à luz. E naquele momento, o rei Ezequias se humilhou diante de Deus, ele que era o rei da nação, ele tirou as suas vestes reais, se humilhou diante de Deus, vestindo de panos de saco, naquele momento de angústia, de aflição. E é interessante a expressão que ele usa, este é um dia de angústia, este é um tempo de castigo, de vergonha, um tempo de nós nos humilharmos diante de Deus. E só se humilha diante de Deus aquele que reconhece a sua impotência, a sua incapacidade de resolver o problema. Assim como todos nós estamos nessa situação tão difícil, a gente não tem como resolver, a gente não sabe como resolver, a gente não tem condições de resolver. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos nos humilhar diante do Senhor, para que Ele, no tempo oportuno, nos exalte, nos restaure, nos traga de volta a sua paz. Concluindo, eu quero lembrar você que há uma música muito interessante de um irmão nosso, chamado Estênio Marços. A música o título é O Tapeceiro, e é uma parte da música que diz assim, tapeceiro não se engana, ele sabe o fim desde o começo, trança voltas, 1000 desvios, sem perder o fio. E aí no coro diz assim, a minha vida é obra de tapeçaria, é tecida de cores alegres e vivas, que fazem contraste no meio das cores, nubladas e tristes. Se você olha do avesso, nem imagina o desfecho. No fim das contas, tudo se explica, tudo se encaixa, tudo coopera para o meu bem. E a música continua, você pode ver depois no YouTube, basta colocar Tapeceiro e Estênio Marços ou João Alexandre cantando. Mas tem uma parte final que diz assim, a minha vida é obra de tapeçaria, tecida de cores alegres e vivas que fazem contraste no meio das cores nubladas e tristes. Se você olha do avesso, nem imagina o desfecho. No fim das contas, tudo se explica, tudo se encaixa, tudo coopera para o meu bem. Quando se vê pelo lado certo, muda-se a expressão do rosto, obra de arte, para a honra e glória do tapeceiro. Quando se vê pelo lado certo, todas as cores da minha vida dignificam a Jesus Cristo, o tapeceiro. Creio que essa música retrata bem o momento que nós estamos passando. A gente olha e não consegue enxergar direito, não consegue saber para onde que a gente está indo, como vai ser o fim, no que vai dar esse tapete. Mas a Bíblia diz em Romanos 8, 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não que todas as coisas que acontecem conosco são coisas boas, mas que Deus está agindo em todas as coisas para realizar o propósito que Ele tem para cada um dos seus filhos. Deus abençoe a sua vida. Amém.